Eu quero ministrar uma palavra no teu coração nessa noite, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e o verso 1. Deuteronômio 28 e o verso 1. Amém? Quem achou disso? Amém? Está aqui já? Glória a Deus. Está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás. Quais bênçãos? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tens jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e temerão e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva no tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Feche os teus olhos por um breve momento, e eu quero que você se desligue agora de tudo aquilo que está lá fora, e eu quero que você se desligue de todos os seus compromissos, de tudo aquilo que está para acontecer amanhã. Eu quero que você se desligue agora deste horário. Eu quero que você se desligue agora do frio. Eu quero que você se desligue de absolutamente todas as coisas e se ligue totalmente agora ao trono da graça do Senhor nosso Deus, que nos traz a presença dele, porque a palavra do Senhor nos diz que aonde nós estivermos reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então, em reverência ao Senhor nosso Deus, que todas as demais coisas agora caiam por terra, percam-se a sua importância nesse momento, e que somente o Senhor tenha a nossa total atenção, e que o nosso coração seja encontrado esta noite como uma terra fértil. Meu Deus, eu te peço, ministra a nossa vida, ministra cada coração aqui esta noite, meu Deus do céu. Rasga os céus e derrama, meu Deus, a tua graça, derrama a tua unção, derrama a tua glória, a tua presença, em nome de Jesus, e que a tua palavra fique gravada na nossa mente e no nosso coração, para que ela seja viva na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pelo carinho de Jesus.
agora está um pouquinho mais calor do que de manhã. Porque de manhã estava só a misericórdia do Cordeiro. Glória a Deus. Mês de agosto, na Caleb Church, o Senhor nos deu uma palavra profética, que esse é um mês onde nós viveremos uma colheita de grandes frutos, né? O mês de julho foi um mês de amadurecimento, e esse mês é o mês de nós vivemos e colhermos grandes frutos do Senhor na nossa vida. Amém? Amém? E na nossa palavra de consagração do mês, no dia 1º de agosto, dentre as palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida, uma delas, falando sobre os grandes frutos, é que nós termos grandes frutos, vivermos grandes frutos, nós temos os resultados da nossa vida potencializados. Tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mão para empreender, tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mão para realizar, vai ter um resultado superior àquilo que é o natural. Por quê? Porque o resultado natural é aquilo que acontece de uma maneira que é esperada por todas, por qualquer pessoa. Mas quando a bênção de Deus, ela se manifesta naquilo em que nós estamos colocando a nossa mão, então não é mais o resultado que nós esperamos, mas é o resultado que o poder de Deus, ele pode realizar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, como nós sabemos, o livro foi escrito, né? Todo o livro foi escrito agora. É o momento em que Moisés está repassando a lei para o povo de Israel, que já atravessou 40 anos de deserto, e agora ele está prestes a entrar na terra de Canaã, que era a terra da promessa do povo de Israel. Amém? E agora, Moisés falando com o povo, ele começa a trazer no capítulo 28 algo muito importante. Do versículo 1 até o verso 14, ele traz todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para o povo. E do versículo 15 até o final do capítulo 28, que é o versículo 68, são todas as maldições que viriam sobre o povo se eles não cumprissem aquilo que o Senhor estava determinando para eles. Só que aquilo que o Senhor estava determinando para eles, para que eles pudessem viver a bênção de Deus, não era algo impossível de se realizar, nem para eles naquela época e nem para nós nos dias de hoje. É algo desafiador, mas não é algo impossível. E o que é isso? No versículo 1, vamos ler novamente. Ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. O Senhor está falando assim: olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês derem ouvidos àquilo que eu estou falando para vocês, vocês não têm ideia e vocês não têm noção do tamanho da minha bênção que vai se derramar sobre a vida de vocês. Ou seja, para que a gente viva a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor para as nossas vidas. Amém? Lá em Juízes, no livro todo de Juízes acontece isso, mas tudo aquilo que acontece no livro de Juízes, existe um versículo que é um versículo chave para todo o livro. Juízes 17 e o versículo 6, abre para a gente por favor, Andressa. Ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Naquela época, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que acreditava ser mais reto. Mas só que, olha o detalhe que a gente precisa se atentar. Não é porque eles faziam aquilo que eles julgavam ser mais reto, que verdadeiramente era reto.
Não é porque o povo fazia aquilo que ele julgava ser certo, que na verdade era certo. Por quê? Porque todo o livro de Juízes, ele narra que o povo de Israel fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então vinha uma nação inimiga que dominava sobre eles por anos, e então o Senhor levantava um juiz sobre a terra, libertava o povo, e enquanto aquele juiz estava vivo, o povo andava nos caminhos do Senhor. Mas quando aquele juiz morria, a palavra diz que voltou o povo de Israel a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque cada um fazia aquilo que julgava ser mais reto. Só que a retidão do ser humano, ela não é a retidão do Senhor. Aquilo que a gente pode julgar como sendo o mais certo, o mais justo, o mais supra-sumo de tudo, não se compara ao querer e à vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Falhou, hein? Foi rápido, mas falhou. Não fui eu que apertei o controle, não. Amém? Glória a Deus. Vocês vão na introdução. Até meia-noite. Até meia-noite é domingo ainda. Alguém trabalha aqui amanhã? Então vou tentar acabar às 11h59. Ou seja, aquilo que é a retidão do ser humano não se compara à retidão do Senhor. Só que tem um detalhe. Nessa época, o povo já tinha a lei. Ou seja, eles já tinham tudo aquilo que nós estamos lendo aqui. Eles já tinham acesso nesse período, e ficava lá no tabernáculo em Siló. Ou seja, se houvesse qualquer dúvida, então é o seguinte: vou até a casa do Senhor e vou buscar a palavra do Senhor. Eu vou buscar o sacerdote do Senhor, que vai me orientar segundo a lei do Senhor, porque eles viviam segundo a lei do Senhor. Só que cada um preferia viver segundo aquilo que julgava mais reto. Só que o que o Senhor falou para o povo lá em Deuteronômio 28, no versículo 2 ele fala: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha que louco. Ou seja, se você viver segundo a sua retidão, poderão vir povos inimigos e te dominarem, porque você vai fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Mas se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, você não precisará buscar milagres. Por quê? Virá sobre ti e te alcançará todas estas bênçãos. Ou seja, se eu estou ouvindo da voz do Senhor, não importa, eu posso tentar fugir da bênção do Senhor, mas ela virá sobre a tua vida. Ela vai te alcançar e você será abençoado. Por quê? Porque você escolheu ouvir a voz do Senhor, e você não escolheu ouvir a voz do mundo, não escolheu ouvir a sua própria voz interior, mas ouvir a voz do Senhor. E porque você ouve a voz dele, ele te honra, derramando as bênçãos dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui precisa de uma bênção? Precisa de bênção? Precisa de uma bênção, não vou desistir, né? O que você faria para viver uma bênção? Tem uma outra que fala assim, que Jacó ele segurou o anjo. Você já parou para pensar? A gente estava conversando sobre esses dias no carro. O que se passa na cabeça do ser humano? Ele vê um anjo, e o Pedro falou assim: eu vou me ajoelhar e pedir a bênção. Ele falou assim: eu vou sair na mão com ele. E sabe o que é o mais doido? Ele foi abençoado.
ele precisava de uma bênção. Ele sabia: se eu for me encontrar com meu irmão Esaú, porque ele estava indo de encontro ao irmão Esaú, que queria matar ele, e ele falou: se eu chegar lá da mesma forma que eu saí, ele vai me matar. Eu estou diante do anjo do Senhor. Ele agarrou aquele e falou assim: eu preciso de uma bênção. E ele lutou com aquele anjo a madrugada inteira até viver a bênção dele. Claro que ele saiu com uma ajuda deslocada, saiu, mas também o que se esperar de alguém que sai na mão com o anjo do Senhor, né? Mas olha que coisa absurda. No final, porque o anjo do Senhor, ele é uma representação de Cristo no Antigo Testamento, é uma teofania. E quando eles terminam aquele UFC celestial, o anjo do Senhor fala: você não se chama mais Jacó, mas você se chama Israel, porque você lutou contra os homens e contra Deus e prevaleceste. Ou seja, eu não vivi ainda a bênção que eu queria viver, então eu vou bater a porta do Senhor até que essa porta se abra na minha vida, em nome de Jesus. Mas eu vou viver a bênção que eu tenho buscado. Amém? Está dando calor. Misericórdia. Também bem pensando que vai para o Polo Norte, né? Prosseguindo, então ele fala: virão sobre ti, no versículo 2, estas bênçãos e te alcançarão. Quais bênçãos? No versículo 3 ele diz, em diante até o 6: você será bendito na cidade e no campo. Sabe o que é ser bendito na cidade e no campo? Significa que a bênção, ela não está no lugar que você está. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Então, se você estiver na cidade, você será bendito. Se você estiver no campo, você será bendito. Se você estiver trabalhando na empresa que é o mercadinho da esquina, você será bendito. Se você estiver trabalhando numa multinacional lá na Tesla, você será bendito. Por quê? Porque a bênção de Deus não é condicionada ao lugar onde você está. A bênção de Deus, ela flui da tua vida e alcança todos aqueles que estão ao teu redor, em nome de Jesus. Porque a bênção de Deus estava sobre José. Ele vai para o Egito e aquela bênção está sobre ele. Todo o mundo é impactado pela bênção de Deus que estava sobre a vida de José, porque por aquela bênção ele interpretou o sonho de Faraó, ele se tornou governador do Egito, ele criou um sistema que pôde suprir toda aquela região em um dos períodos de maiores secas que houve na terra. A bênção de Deus não está no lugar onde você está. A bênção de Deus está na tua vida. Então você será bendito na cidade e você será bendito no campo, porque o Senhor Deus, ele é com você onde você estiver. Amém, glória a Deus. Amém? E ele continua: você será bendito, o fruto do teu ventre, da tua terra e dos teus animais. Sabe o que é isso? É a fertilidade abundante e completa do Senhor na tua vida. Amém. Ou seja, tudo aquilo que vem do Senhor para a tua vida não é de forma escassa, mas a tua casa vai ser bendita, os teus filhos serão benditos, o teu trabalho será bendito, o teu ministério será bendito, os teus relacionamentos serão benditos. Por quê? Porque a fertilidade de Deus está sobre a tua vida. Amém. E ele fala: o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Fruto é resultado, ou seja, o resultado da tua casa, o resultado do teu trabalho, o resultado da tua vida será próspero, será bendito, será bem sucedido. Amém. E ele continua: bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Sabe o que é ser bendito o teu cesto?
significa que não vai faltar provisão. Amém. O teu cesto é o lugar onde guarda o teu pão. E aonde guarda o teu pão, onde está a tua provisão, a tua dispensa não vai ser, sabe, falida, mas ela vai estar sempre suprida. Amém. Sabe o que é ser bendita a tua amassadeira? É o lugar do teu esforço. Quer dizer que o teu trabalho não será em vão. O teu trabalho será produtivo. Você terá resultados. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é sobre a tua vida. Amém. De repente no teu trabalho, todos ao teu redor não conseguem resultado, mas na tua mão, porque a bênção de Deus é sobre você, o resultado vai acontecer. Amém. E eles virão e te perguntarão: por que na tua mão está certo? Você vai falar: porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Ah, não está sobre a minha? Vem caminhar comigo que você vai descobrir o porquê que a bênção de Deus também pode ser derramada sobre você. Amém. Amém? É só ouvir a voz do Senhor, teu Deus, e a bênção dele será derramada de forma abundante. E ele diz: bendito serás ao entrares e ao saíres. É a proteção constante do Senhor. Amém. Você vai sair da tua casa. O mundo pode estar pegando fogo, mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. E Ele vai te livrar. Ele vai te livrar da mortandade que assola ao meio-dia. Ele vai te livrar da peste que assola à meia-noite. Não importa o mal que assola o mundo, sobre a vida do servo de Deus está a bênção que protege, que livra, que guarda e que leva por caminhos que o mundo não conhece. Aí o mundo sofre, mas o servo de Deus, ele está protegido e guardado debaixo das asas do Onipotente. Porque é isso o que a palavra de Deus, ela nos garante. E ele ainda dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos livrar de tropeçar com os nossos pés em pedras. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Glória a Deus. E ele ainda continua. No versículo 7, ele diz: o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O inimigo da nossa alma, Satanás e seus demônios, ele usa de situações, mas ele também usa de pessoas contra as nossas vidas. Mas nós somos selados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Amém. Nós escolhemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Então, ainda que eles se levantem contra nós para nos destruir, eles não vão dar de frente com a gente. Amém, Jesus. Eles vão dar de frente com o nosso irmão mais velho, Oh, Jesus. Jesus Cristo, Glórias a Deus. que era unigênito, mas agora é primogênito do Pai. Por quê? Porque todos nós recebemos a adoção de filhos. Aleluia. E hoje nós somos a imagem e semelhança dele. Então o inimigo virá contra nós e ele encontrará Jesus Cristo na nossa frente para nos guardar, para nos proteger. Por quê? Porque a bênção de Deus é sobre a vida de todo aquele que ouve a voz de Deus. Amém. E então no versículo 8, que é o versículo chave dessa palavra, ele diz: o Senhor determinará. Pausa aqui, pausa dramática. O Senhor determinará. Ele dará uma ordem para que se faça, para que seja assim. É Deus apontar para a tua vida e falar assim: agora na tua vida, olha aqui, ó, anjos, demônios, pessoas, todos, na vida deles está a minha bênção. Aleluia. Então eu estou determinando que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a tua mão. Aonde você colocar a tua mão será
abençoado. Aonde você colocar a tua mão, vai prosperar. Por quê? Porque você é bonitão, capaz? Não, porque a bênção de Deus, ela está sobre a tua vida, e ela é maior do que a tua capacidade, ela é maior do que os teus dons, maior do que os teus talentos, mas não importa, é melhor a bênção de Deus sobre a minha vida, que me faz realizar de forma sobrenatural do que qualquer capacidade humana que é inferior à bênção de Deus sobre a minha vida. Aonde você colocar a tua mão, aonde você colocar a tua mão, vai prosperar, vai gerar resultado. A bênção de Deus, ela vai enriquecer, não vai acrescentar dores. É o que diz a palavra do Senhor. Amém. E o texto termina no versículo 8, dizendo: e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. A terra que o Senhor tinha dado para eles era Canaã. Pensa 2 segundos, qual é a terra que o Senhor tem te dado hoje? Pensou enquanto bebe água? Qual que é a terra que o Senhor tem te dado hoje? Deus é poderoso para te abençoar nessa terra. Amém. A terra do teu casamento, Senhor, Ele é poderoso para abençoar o teu casamento. Mas o meu casamento não está legal. Deus é poderoso para transformar a história do teu casamento. Amém. O meu relacionamento com meus filhos não está legal. Deus é poderoso para transformar o teu relacionamento com os teus filhos. O meu relacionamento com os meus irmãos, Ele é poderoso. Ah, mas o meu trabalho, Ele é poderoso. Ah, mas não importa, Ele é poderoso para te abençoar na terra que Ele já te deu. Não há limites para Deus operar a bênção dele na tua vida. Amém. Você acha que existe limite para o poder de Deus? Assim não tem. Se não tem limites para o poder de Deus, então eu só preciso ouvir: Senhor, se eu não estou vivendo a bênção, então me faz entender o que o Senhor quer me falar hoje, para que eu possa obedecer, para que eu possa viver a tua bênção, para que a tua bênção esteja presente na minha casa, na minha família, para que a tua bênção esteja presente no meu trabalho, para que a tua bênção esteja presente no meu emocional, que a minha vida espiritual, Senhor, seja uma bênção, que a minha vida ministerial seja uma bênção, que todas as áreas da minha vida sejam uma bênção. O que o Senhor está me falando e que eu preciso, que eu não tenho dado ouvidos, comece a ouvir hoje aquilo que o Senhor tem falado para você. Perdão, dê ouvidos à voz do Senhor, e Ele vai começar a realizar aquilo que está paralisado, aquilo que você tem patinado, vai sair da tua força e vai entrar na esfera da bênção, do sobrenatural de Deus na tua vida. Em Romanos 8, e o verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se eu dou ouvidos à voz de Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Aquilo que fizerem contra mim vai cooperar para o meu bem. Aquilo que explodiu, a notícia que prejudicou todo mundo, para mim contribuiu para o meu bem. Por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. E por que eu ouvi a voz de Deus? Porque eu amo ao meu Deus. Amém. Amém? Então, recapitulando, para nós entendermos, Deus está nos garantindo que se ouvirmos a sua voz, Ele mesmo vai determinar que a bênção dele nos siga e nos
alcance aonde nós estivermos. Essa bênção ela vai estar presente na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos caminhos por onde nós andamos. Essa bênção vai nos proteger de todo mal. Amém? Amém. Só que, parte 2 da palavra, qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é ouvir a voz de Deus como nossa. Pastor, mas você está querendo dizer que eu não ouço a voz de Deus? Não é isso que eu estou querendo dizer, não. E nem é isso que eu estou afirmando. Porque você, como servo de Deus, Deus fala com você. Então a questão não é se eu ouço ou não a voz de Deus. A grande questão é: eu estou dando ouvidos àquilo que Deus está me falando para direcionar a minha vida, para me conduzir pelo caminho que Ele tem para mim? Ou eu estou dando ouvidos à minha própria voz, que está me falando aquilo que eu quero ouvir? Porque se atentamente eu ouvir a voz de Deus, Ele vai me exaltar, Ele vai fazer, sabe, eu ser reconhecido, Ele vai fazer a bênção dele me alcançar. Só que se eu não dou ouvidos à voz de Deus, nenhuma das bênçãos do Senhor me alcança. Por quê? Porque eu passo a caminhar segundo aquilo que é o meu querer. E Deus ele vai me abençoar se eu realizar aquilo que Ele está me direcionando para realizar. Então eu sei que Deus fala com você. E Deus ele fala com a gente de várias formas diferentes. Ele fala através do louvor. Quem é que ouve a voz de Deus através do louvor? Às vezes você está num dia suave, ruim. Aí você ouve aquele louvor que entra no teu coração. E ali o Senhor fala com você. E aí você se levanta. Você estava triste, você se reanima. Você estava confuso sobre o que fazer, agora você sabe o que fazer. Quem é que já passou por uma experiência assim? Amém. Amém. Deus fala através da palavra ministrada no altar. Amém? Amém. Deus fala com você quando você está na tua casa. Você abre a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, e o Senhor ele fala com você. O Senhor ele fala com você. Ele fala no teu espírito com você. E o teu espírito fala para a alma: faz isso. O espírito está nos direcionando a fazer isso. Só que aí a gente chega em Gálatas 5,17. Olha para a gente, por favor, Andressa. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque eles são opostos. Em que eles são opostos? No desejo, no querer realizar. E o Espírito ele entra em guerra contra a carne, para que a gente não faça aquilo que é o desejo da carne, mas para que a gente faça aquilo que é o desejo de Deus. E a carne, alimentada pelas coisas deste mundo, ela vai querer que nós façamos a vontade dela e não a vontade do Espírito. E é nessa guerra, aquele que vencer essa guerra. Só que olha que coisa que a gente, é impressionante que a gente precisa para pensar. A gente pode pensar que essa guerra é o momento em si, essa guerra acabou. Não. Essa guerra só acaba no dia em que Jesus vier arrebatar a sua igreja, ou no dia que ele morrer, ou no dia que a gente ir de, como que diz o Felipe? Ir de arrasta.
né? Link na descrição. Ou no dia que o Senhor arrebatar a sua igreja, arrebatar a nossa vida. Até lá, enquanto nós andamos neste mundo, essa guerra ela é constante. Eu vou falar que essa guerra diária ainda é pouco, porque ainda pode pensar que ela acontece no momento do dia e depois ela acabou, e não é assim. A guerra ela é constante. Eu acordo 5 horas da manhã para ir para a academia, já começou a guerra. Meu Deus, e se eu não for hoje? Senhor, tá mais 5 minutos, eu já levanto. Aí começa a guerra. Aí vai, não vou para a academia, chega no trabalho e fala assim: e se eu fosse embora agora? Eu sou gerente mesmo. E se eu fosse embora agora? E a guerra vai. Aí a guerra vai ficando pior. E se eu não orar hoje? E se eu não ler a Bíblia hoje? E se eu querer ouvir, ao invés de ouvir louvor, eu só ouvir música secular hoje? Está muito quieto aqui em casa, só uma briga só para esquentar o ambiente. Só para carinhar, porque você fica, né? Está muito quieto, né? Deixa eu caçar uma briga aqui. A gente brinca lá, né? Que a gente não pode ser santo, não é? Porque nós que foi santo demais foi arrebatado. Né? Então a gente tem que dar uma caridade, dar uma piadinha de vez em quando ali, só para a gente falar assim: vai, fica aí. Mas, voltando agora, ali acontece a guerra de forma constante na nossa vida. E todas as vezes que nós decidimos ouvir a voz do Espírito, a bênção de Deus ela se manifesta na nossa vida. Amém. Todas as vezes que nós decidimos não vou ouvir a voz da minha carne, ela está falando para eu comprar um militante onde eu vou comer frango com ovo em casa. A pastora foi uma guerreira esse final de semana. Ela falou assim: eu quero muito lanche, mas traz lá um arroz para mim lá com uma carne. Glória a Deus. Há milagre no altar do Senhor. E assim é constantemente na nossa vida. Qual que é a voz que vai vencer? Quem que vai vencer? O Espírito ou a carne? Quem é mais forte? O Espírito ou a carne? Quem se poderia responder? Aquele que a gente alimenta mais. Se eu só alimentar a minha vida com coisas que alimentam e satisfazem minha carne, a minha carne vai dominar sobre o Espírito. Mas se eu encher a minha vida daquilo que alimenta o Espírito vai vencer na minha vida. Se eu alimentar a minha vida de louvor, de adoração, de palavra, de jejum, de comunhão dentro da minha casa, a voz do Espírito vai vencer na minha vida. Mas se eu só fico assistindo reality show, só fico assistindo, fico nas redes sociais, se eu só fico buscando assunto que não agrega valor na minha vida, quem vai vencer a minha carne? Eu vou dar ouvidos à minha carne. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou dar ouvidos à minha carne e eu vou fazer aquilo que ela está me direcionando. Só que a diferença é gritante. Deus, Ele tem uma chuva de bênçãos que alcança todas as áreas da nossa vida, para que nós vivamos uma vida em abundância. Mas a carne, ela quer nos escravizar e nos dar de uma porção mínima, uma ração diária que ela nos dará para nos manter aprisionados no desejo dele, na vontade dela. E aí nós vamos fazer aquilo que a carne quer que nós façamos. No começo parece bom, depois já não vai mais ser tão bom, no final vai piorar. E aí, ao invés de ver a bênção, nós vamos correr atrás do milagre. Meu Deus, eu preciso de um milagre, porque um dia eu era Jacó, eu roubei a bênção do meu irmão,
eu roubei a primogenitura dele, precisei fugir de casa lá, ameaçado de morte, só que agora eu estou voltando. Eu preciso de um milagre. Então, se eu tiver que lutar com o anjo, tem a minha ajuda deslocada, não importa, eu preciso de um milagre agora, senão eu vou morrer. Só que, se eu ouvir a voz do Espírito, a bênção de Deus estará constantemente ativa na minha vida. Eu não precisarei de milagres, porque a bênção vai me seguir, ela vai me alcançar, e eu viverei grandes frutos do Senhor na minha vida, em todas as áreas da minha vida, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Para encerrar, sabe por que é melhor ouvir a voz do Senhor, do Espírito, e não a voz da carne? Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus para a tua vida é que você viva uma vida de paz. Não é vida de guerra, é vida de paz, é vida abundante. Amém? Amém. Quem aqui quer viver em guerra 24 horas por dia? Quem aqui quer viver a bênção de Deus? Amém. Amém. Eu já ensinei aqui. Jesus, ele fala assim, ó: eu estarei contigo, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele está presente conosco, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem crê que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Aí, você está passando uma luta brava. Você acha que Jesus te abandonou no meio dessa luta? Não. Então você vai comigo, não acabou ainda. Então você quer que Jesus não te abandonou no meio dessa luta? Você acha que Jesus então está tendo prazer em ver você passar por essa luta? De maneira nenhuma. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra dele não volta vazia. Jeremias 1:12 diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, se ele vela pela palavra dele para cumprir, e ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então, quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos naquele momento de dor, que todos nós passamos por dias assim, de dor, ele está presente conosco. Só que o prazer dele não é que nós vivamos em lutas e em dor. Existem lutas que nós passamos para nos habilitar. Existem lutas que nós passamos porque nós não ouvimos a voz de Deus. Existem lutas que nós passamos porque nós não ouvimos a voz de Deus. E essa luta só acaba quando nós começamos a dar ouvidos à voz de Deus. E a gente vai clamar: Deus, me quita nessa luta. Deus fala assim: me obedece, faz o que eu te falei. Eu sei que pensamentos que eu tenho a respeito é de paz, então vai pelo caminho que eu estou te falando. Você está sofrendo porque você escolheu um caminho que não é o caminho que eu escolhi para você. Esse caminho que você escolheu não é de paz, mas é um caminho de morte e de dor. A luta que nós passamos, que vem para nos habilitar, no momento em que nós, entenda isso,
Deus não quer filhos mimados, então nós passamos por situações que vêm nos aperfeiçoar. Amém? Quando nós somos aperfeiçoados, por exemplo, pedir paciência para Deus, então eu vou receber situações para que eu possa exercitar a paciência. Quando eu tiver domínio sobre o meu temperamento e for uma pessoa paciente, eu não vou mais passar por aqueles mesmos tipos de luta. Não vou mais, porque eu fui habilitado. E ainda que venha uma situação, eu já estou habilitado agora naquela área. Eu não sofro mais, não tira mais a minha paz e não tira a bênção que eu conquistei. Amém? Mas a luta que eu enfrento, porque eu não ouvi a voz de Deus, não tem galardão. Por quê? Porque eu estou em rebeldia e desobediência a Deus. Então eu paro, volto aonde eu caí, passo a ouvir a voz de Deus e volto a caminhar. Continuo a caminhada. E agora sim, no caminho certo, a bênção de Deus se manifesta na minha vida. Por quê? Porque eu estou no caminho que o Senhor escolheu para mim. Deus tem uma porção aumentada da bênção dele. Deus tem grandes frutos, eu creio. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus na nossa vida, que quer o nosso bem e não o nosso mal. E aí nós vamos entender que a bênção dele não tem tempo, não tem momento, ela se manifesta constantemente na nossa vida.